Uma família de joelhos é uma família de pé. Uma igreja que se prostra é uma igreja que está firme. Um adorador que se humilha diante do Senhor é um adorador que vence as suas batalhas. Oração é fortalecimento. Oração é renovo. Orar é falar com aquele notícia fresca, informação privilegiada. Oração é isso. É poder conversar com quem já viu o futuro, com quem já sabe o dia de amanhã, quem já sabe o que vai acontecer. E isso é Deus. E isso é Deus. Na palavra do Senhor já fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o futuro pertence a Ele. E o orar é falar: Senhor, o que eu preciso fazer? Que decisões eu preciso tomar? Para onde eu preciso ir? Como eu devo me comportar? Que palavras preciso dizer? Porque Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe. E nós perdemos muitas vezes essa estratégia de conversar com o Senhor, pedindo a Ele direcionamento. Muitas vezes, em nossas orações, apresentamos apenas as nossas súplicas. É a cura, é isso, é aquilo, súplicas. Mas perde a conversa de poder contar o seu dia, como você está, em perguntar o que eu devo ou para onde eu devo ir. Nós adoramos e servimos a um Deus de relacionamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o poder da oração que move o céu. O poder da oração que tem a capacidade de mover céus e terras. Não por nós, mas por aquele que age através de nós. Não porque temos capacidade, mas porque estamos alinhados no centro da vontade com aquele que opera milagres e maravilhas. Não porque somos merecedores, mas porque somos canal de bênçãos. Sempre no louvor, quando nós temos a oportunidade de estar orando juntos, eu sempre oro pedindo: Pai, que possamos ser canal, para que a nossa vida possa ser usada por Ti, para que através de nós possamos levar uma palavra que vai gerar salvação, cura e libertação. E como está a sua oração? Como você tem orado, ou se você tem orado? Como você tem se posicionado diante de Deus? Como um filho pedinte, que só quer? Ou como um filho que tem relacionamento, que apresenta sim as suas necessidades, mas também conversa com o Pai, mostrando as suas fragilidades? Como você tem orado? Será que aquela oração de Senhor, obrigado pelo dia de hoje, aquela oração muitas vezes simples na mesa, obrigado pelo alimento, a gente fala que é a oração da fome, obrigado pelo alimento, como tem sido? Nós precisamos
voltar à origem, a começar a beber da água da vida diretamente da fonte. Da fonte. Eu sei que todos nós temos sonhos, metas, queremos conquistar algo, queremos alguma providência divina do Senhor. Todos nós temos algum desejo, por mais simples que pareça na visão de um ou de outro. Mas como alcançar isso? Como alcançar isso? Orando. Eu acredito que no período que nós estamos passando, como igreja, nós precisamos voltar à essência da adoração. Porque nós estamos muitas vezes sendo movidos por louvores maravilhosos, luzes, templos gigantescos, estruturas grandiosas. Queremos fazer parte de algo que agrada os nossos olhos e massageia o nosso ego. Mas temos deixado de orar, que é a base para que tudo aconteça. Queremos chegar em um lugar, fazer parte de uma igreja onde está tudo muito lindo e maravilhoso. Sair daqui encantado por tudo que aconteceu. Mas e a nossa vida de oração com o Senhor? Como está? Estamos perdendo a oração por conta das vaidades do mundo. Estamos deixando a oração por conta das vaidades terrenas. Ah, mas eu oro. Aí é um momento de fazermos a nossa análise crítica. Será que eu tenho orado o suficiente para aquilo que eu quero? Será que eu tenho me dedicado o suficiente para aquilo que eu desejo? Nós apenas nos aproximamos de Deus quando oramos. Quando oramos. O que a oração pode fazer? Um texto para lermos aqui, Tiago 5,16. Tiago 5,16 é: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16, a versão que está aqui é: portanto, conversai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Será que você tem sido essa pessoa justa? Para que você possa ter essa oração poderosa e eficaz? Ou será que você tem corrido atrás de pessoas que aparentemente são justas, buscando uma oração poderosa e eficaz? Aqui não está dizendo uma pessoa perfeita, a súplica de uma pessoa perfeita, a súplica da quarta pessoa da Trindade, a súplica daquele que está mais próximo do Senhor. Não, está escrito: a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. O Senhor tem encontrado justiça na sua vida? Você tem sido justo aos olhos de Deus? Em outras palavras, posso dizer, você tem se aproximado do Senhor, porque à medida do tempo que nós nos aproximamos dele, as características do velho homem é deixado para trás e uma nova criatura vai surgindo. Não existe uma pessoa que é próxima do Senhor, mas apegado às coisas mundanas e terrenas. Não existe uma pessoa que é próxima do Senhor, mas que não tem um relacionamento e momento de oração com Ele.
quer ter poder na oração, quer poder orar e as coisas acontecerem, o Senhor precisa encontrar justiça na sua vida. O Senhor precisa encontrar justiça na sua vida. E o que a oração pode fazer? Uma pessoa que andou próximo de Deus, alguns profetas de antigamente, podemos dizer aqui que é Elias. Elias era tão próximo e tão ousado perante ao Senhor, que pela sua palavra, não pela palavra do Senhor, pela sua palavra, não choveu em Israel. Não foi o Senhor quem disse: Elias, decrete que haverá 3 anos de seca. Não foi Elias. Não foi Deus que pediu Elias para que fizesse isso. Foi através da palavra dele. O Senhor disse que se houver fé em nossa vida, diremos para o monte sair de um lado e ir para o outro, ou se jogar no mar, e assim será feito. Elias já tinha entendido essa mensagem, Elias já tinha entendido esse poder, e através da palavra dele, ele disse que não haverá de chover nas terras de Israel. E não choveu. E não choveu. Elias era tão próximo de Deus, que ele era ousado e usado pelo próprio Senhor. Através da oração de Elias, fogo caiu do céu, mostrando para todo Israel quem era o verdadeiro Deus. Através da oração de Elias, uma nuvem do tamanho da mão de um homem se tornou em uma grande tempestade, dando fim a um período de seca. O que mais a oração pode fazer? Traz a libertação para as nossas vidas, de uma forma espiritual, mas também de uma forma física. Pedro tinha sido preso, e a igreja estava orando por ele. A igreja orava pela libertação de Pedro. E Pedro, mesmo preso, mesmo encarcerado, ele orava ao Senhor. Ele orava ao Senhor. E porque existia um homem que não parava de adorar em meio às adversidades, e pelo fato de ter uma igreja que intercedia pela vida desse homem, o Senhor enviou um anjo. Como diz o texto e até a canção, à meia-noite haverá uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão, e que um terremoto aconteceu naquela noite, e as cadeias se abriram, e ele saiu dali em paz. Em paz. Ele nem assustou, acho que ele não ficou nem assustado, porque tamanho relacionamento que ele tinha com o Senhor, ele disse: olha, meu Deus veio agir em meu favor. A oração traz libertação. Por quem você está orando? Pela libertação de quem você deve orar? Pela libertação física, emocional de alguma pessoa? Por uma libertação química? Por uma libertação cativa da mente, onde a pessoa tem os olhos fechados para aquilo que está trazendo prejuízo? Você tem orado pela vida de quem? Para que essa pessoa possa ser liberta. Liberta do império das trevas, para que possa vir para um reino de maravilhosa luz, porque foi isso que o Senhor fez.
Ele nos libertou para que possamos sair do império das trevas e estar com Ele no seu reino. Mas ainda existem muitas almas perdidas e escravizadas pela mão do diabo, cegas em um mundo onde prega a vaidade, a luxúria, a avareza, onde conversa com a carnalidade, trazendo prazer em estar lá. Pela vida de quem você tem orado? Para que essa pessoa possa ser liberta e alcançada pelo poder de Jesus. E o que mais a oração pode fazer? Trazer conforto. Quando Jesus estava no Getsêmani, clamando ao Pai, porque já estava se aproximando os seus últimos momentos, os soldados já estavam vindo para prendê-lo. Quando ele estava em profunda angústia, com capacidade de suar gotas de sangue, tamanha dor e aflição, o Senhor mandava anjos para confortá-lo. O Senhor mandava anjos para confortá-lo. Será que a sua oração hoje tem chegado aos céus a ponto do Senhor mandar anjos te confortar? O Espírito Santo tem trago conforto ao seu coração, porque Ele traz esse conforto quando nós nos humilhamos diante de Deus, tiramos toda a nossa capa, toda a nossa armadura, tudo aquilo que nos faz ser fortes perante as pessoas. Quando nós nos apresentamos ao Senhor do jeito que nós somos, assim como o próprio Cristo estava se apresentando ao Pai, mostrando as suas fragilidades, as suas angústias, os seus medos como homem. O Senhor mandava anjos para consolá-lo e dizer: ei, filho, eu sei que a missão foi difícil, é difícil, mas você não está só. Você não está só. A oração é isso. É nos fazer ser quem nós realmente somos perante ao Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos mentido para Deus, escondendo os nossos sentimentos de nós mesmos, escondendo as nossas falhas de nós mesmos, e não temos coragem de abrir a boca e verbalizar a dor. Por quê? Porque dói, emocionalmente dói. Falar, verbalizar aquilo que está na sua cabeça dói, porque eu estou falando agora de voz alta e parece que a dor é ainda mais real. Quando nós falamos, quando nós confessamos os nossos pecados e nós ouvimos aquilo que nós estamos dizendo, parece que aquilo se torna mais real. Aí nós muitas vezes usamos a desculpa: não, Deus conhece o nosso coração, não, Deus conhece a minha mente, não, Deus conhece. Mas o que o Senhor quer é que você se quebrante e fala: Pai, eu errei nisso. Senhor, eu estou passando por profunda angústia. Senhor, eu estou em um quadro depressivo, angustiado. Senhor, eu tenho cometido tal pecado. Pai, eu tenho mentido, eu tenho enganado, eu tenho feito aquilo que o Senhor traz aí no seu coração, mas que você não tem coragem nem de verbalizar perante ao Senhor, com vergonhas e receios, por aquele que pode trazer e mudar e transformar. E através do momento em que nós verbalizamos, irmãos,
Esse que é o momento de cura. Esse que é o... Nós falamos para o Senhor: ei, Senhor, meu coração está doendo porque eu não sei mais o que fazer. Meu coração está dolorido porque eu tenho passado por tantas dificuldades e eu não sei mais a direção que eu devo tomar. Estou perdido no meio desse mundo. Quando você expõe a sua dor, é aí que a cura começa a acontecer. Nós não devemos mostrar as nossas vulnerabilidades para aqueles que não podem nos ajudar. Nós não devemos mostrar as nossas dores para aqueles que não podem nos ajudar no processo de cura. Mas nós podemos nos desnudar perante ao Senhor, porque Ele nos conhece, é fato, Ele nos conhece. Mas nós devemos ter a coragem, a ousadia de colocar tudo para fora e verbalizar. Por isso que o Senhor fala: não adianta a oração onde você levanta as suas mãos no meio das pessoas. Você quer ser achado pelo Senhor? Entre para o seu quarto, feche a tua porta e em secreto converse com aquele que te conhece, te cura e te liberta. E em secreto fale com aquele que conhece a sua dor e pode te confortar. E no secreto entre no Santo dos Santos e encontre conforto aos pés do nosso Deus e Senhor. Precisamos voltar às origens da adoração e da oração. Estar em um lugar maravilhoso é muito bom. Ter conforto material é muito bom. Mas nada vale se esse lugar não estiver cheio da presença do Senhor. De nada vale se esse lugar não estiver cheio da presença dEle. Os filhos de Samuel não, os filhos de Eli, pegaram a arca e foram para a batalha. Eram jovens que de nome serviam ao Senhor, mas viviam uma vida totalmente desviada dos caminhos do Pai. E acreditavam que simplesmente pela arca estar lá, a batalha seria vencida. E foi a maior vergonha. Foram derrotados, mortos, com uma arca lá. Mas a arca não simboliza a presença do Senhor, sim. Mas de que adianta a presença do Senhor se nós não estivermos conectados com essa presença? De que adianta apenas a presença do Senhor se nós não estivermos mergulhados tão fundos que é incapaz de nós nos encontrarmos, porque nós só encontramos Ele? De que adianta ter a presença do Senhor, mas estarmos distante dela? Quando o Senhor diz: venha a mim, quer dizer que nós devemos nos movimentar em direção a Ele. De que adianta templos cheios, mas vazios da graça do Pai? Nada. E a única coisa que queremos é a presença dEle. E a presença dEle não está apenas aqui nas quatro paredes. A presença dEle está onde você está. Porque você é o templo. Você é o templo, a morada do Espírito Santo. Você é o templo.
Mas e aí? Porque as nossas orações não são ouvidas. Porque muitas vezes não vemos resultados em nossas orações. 3 pontos que podemos analisar. Porque temos orado apenas como um ritual. Orado apenas como ritual. Orações repetitivas. Senhor, isso, pronto, amém. Temos levado apenas como religiosidade. A gente se apresenta da mesma forma, com palavras repetidas, muitas vezes de forma automática e sem profundidade, sem diálogo, sem conexão. Não é a repetição de frases, palavras e textos que nos aproxima de Deus. E talvez por estarmos assim, agindo no automático, desde a hora que levantamos, a hora que vamos deitar. E quer ver como isso pode ser real na nossa vida? Muitas vezes você pode levantar e falar: Senhor, obrigado por esse dia. Senta, obrigado pelo café. Almoço, obrigado pelo almoço. Você leva todo o seu dia. Chega de noite, você deita na cama e fala: Pai, abençoa a minha noite, me dê um sono tranquilo. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, se tornou o quê? Se tornou algo repetitivo. Não é literalmente uma conversa que você tem com o Senhor, não é um vínculo que você tem gerado com o Pai, mas você criou um costume e está apenas repetindo palavras que se tornaram vazias. Outra forma, outro motivo porque a nossa oração não é ouvida, é porque queremos só pedir, mas não paramos para ouvir. Queremos apenas apresentar súplicas, mas não paramos para ouvir o direcionamento. O que fazer e como fazer. O Senhor não fala apenas com os pastores, com os presbíteros, com os profetas. O Senhor conversa e fala com cada um de nós. A multiforme graça do Senhor se manifesta diferente na nossa vida. E Ele fala com cada um de acordo com a sua singularidade. Mas temos apenas apresentado pedidos e não paramos para ouvir. Qual foi a resposta? O que o Senhor tem dito, o que o Senhor tem falado? E muitas vezes o Senhor vai falar com você não apenas em uma voz audível, porque sim, isso pode acontecer, das pessoas ouvirem a voz do Senhor. Mas o Senhor pode falar com você com coisas da rotina, do seu cotidiano, através de uma ministração, de uma música, através de a leitura da palavra, porque é aqui a forma mais prática em que o Senhor se revela a nós, quando nós temos uma rotina de leitura da palavra. É na conversa com alguém, é de uma forma despretensiosa, é vindo aos cultos e participando. Quantas vezes nós saímos daqui e já ouvimos: olha, o culto de hoje foi resposta de oração para a minha vida. Só que você só fica no pedir, pedir, pedir. Você não para ouvir. E como fazer isso, Franco? Começa a pedir ao Senhor: Pai, abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus ouvidos para que eu possa te ouvir. Abra a minha mente para que eu possa entender. E tem hora que eu falo assim: Senhor, olha, haja comigo como se eu tivesse déficit de atenção. Eu tenho dificuldade para entender, então assim, seja claro para que eu possa entender algumas coisas. É dessa conversa com o Senhor, da sua forma, do seu jeito, para que você possa
entender aquilo que Ele tem para a sua vida e aquilo que Ele quer te revelar, te contar. E Ele quer isso. Faça experiências de abrir a Bíblia, seja a sua Bíblia física ou a sua Bíblia de papel, a sua Bíblia online, o que fizer mais sentido para a sua vida. E quando for ler, ore e fala: Pai, se revele a mim. Fala comigo. Fala comigo através da leitura da Tua Palavra. E não é assim não, irmãos. Eu abro a palavra, a primeira coisa que abrir, eu vou folhear aqui, a primeira coisa. Não, tem uma rotina. Escolha um livro da Palavra do Senhor, comece a fazer uma leitura bíblica. Comece a ter uma rotina de leitura. E quando você for pegar para seguir a sua rotina, não sortear versículo. Fala: Pai, eu preciso da sua orientação. Fala comigo. Fala comigo através da Tua Palavra. E o Senhor fala, meu irmão. O Senhor fala. Só que precisamos aprender a ouvir. Mas o motivo é porque oramos sem fé. E a palavra já fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como eu vou orar com fé? É orar tomando posse. É orar tomando posse. Porque na palavra do Senhor diz que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Agora o nosso papel é tomar posse. Porque se as bênçãos já foram liberadas, então eu vou tomar posse. O que você precisa? Senhor, eu estou orando para minha porta de emprego. E eu já tomo posse do meu emprego. Eu já me vejo, ó Pai, dizimando, ofertando a Tua igreja. Eu já me vejo tirando férias. Eu já me vejo comprando o meu carro, comprando a minha moto. Eu já me vejo adquirindo a minha casa. Eu já me vejo com a minha família do meu lado, servindo ao Senhor junto comigo. Eu já me vejo no altar em meu casamento. Eu já me vejo curado e liberto do meu vício, do meu pecado, da minha doença. Eu já me vejo restaurado e liberto. Eu já vejo. Porque fé não é apenas crer naquilo que nós estamos vendo, mas fé é acreditar naquilo que ainda não existe, de tal maneira que aquilo vai se tornar real. Porque na nossa vida cristã, nós não seguimos por aquilo que nós vemos, mas nós seguimos por aquilo que nós cremos. E em que você tem crido? Em que você tem crido? Talvez você anda de uma forma pessimista, jogando contra, colocando apenas os defeitos. Eu não consigo porque a minha renda é pouca. Eu não consigo porque eu sou isso. Eu não consigo porque tal situação tem acontecido de forma adversa. Eu não consigo. Você mesmo escala as dificuldades para que a bênção possa acontecer. E como a bênção vai acontecer se você tem levantado muralhas e pedindo que ela se aproxime de você? Então pare de arrumar desculpas e comece a enxergar e tomar posse da bênção. Não olhe para as limitações, mas acerte o alvo que é do Senhor. Creia no Senhor, siga em frente, porque no decorrer desse processo, que não é fácil, o Senhor vai se manifestando pouco a pouco. E quando você menos espera, está lá aquele sonho realizado. Quando você menos espera, mas é se movimentar, não é ficar apenas sentado esperando. Eu tenho um primo que brinca dizendo assim: olha, eu já imprimi os currículos, agora eu estou esperando as empresas virem aqui buscar. Não adianta
se nós não tomarmos um passo de ousadia e ir buscar aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. Nossas orações não são respondidas muitas vezes porque nos falta essa fé. Olhamos com olhos mundanos e carnais para as dificuldades e não para a solução. Quando eu estava com Noah na CTI, lá no hospital em Belo Horizonte, e a médica falou bem assim comigo: olha, vamos fazer o melhor. Gente, aqui dali tirou meu piso, né? Eu não queria ouvir, vou fazer o meu melhor. E se o seu melhor não for suficiente? E aí, como é que eu vou ficar? Naquele momento, eu comecei a orar e falar: Senhor, eu não aceito essa enfermidade, esse vírus, essa bactéria na vida do meu filho, que na época tinha o quê? 15 anos? Não, 15 dias de nascido. Eu não aceito. Eu repreendo o espírito de morte, eu repreendo toda dor, eu repreendo toda sequela, e eu já me vejo colocando ele deitado no berço, indo deitar tranquilo em minha cama, sabendo que os meus 2 filhos estão no quarto descansando em paz. Eu já me vejo sentado tomando café junto com eles. Eu já me vejo levando eles nos parquinhos e brincando. Eu já me vejo nisso. Então eu não aceito espírito de morte, eu não aceito espírito de doença, eu não aceito. Da mesma forma foi quando Bela pegou bronquiolite e ficou de certa forma ali bem debilitada no hospital, e o médico falou: olha, ela ainda é muito nova, tem o que? Na época tinha 6 meses, se os medicamentos não começarem a dar efeito, nós vamos precisar entubar. Eu falei: meu Deus, eu não estou preparado para ver minha filha entubada, não estou preparada para ver minha filha entubada, quietinha lá, só com respiração mecânica. Eu falei: não, Senhor, eu não tomo posse disso. Eu já me vejo lá em casa, e os meus 3 filhos reunidos, eu já me vejo brincando, eu já me vejo comemorando os meus aniversários, eu já me vejo no aniversário de 1 ano dela, eu já me vejo levando ela para o casamento. Eu não tomo posse disso, não tomo posse disso. E orava, e aos poucos ela foi se recuperando, e a igreja também orava, e os irmãos também oravam, e foi o momento que a gente também começou a aclamar e pedir oração e intercessão, e quantas pessoas nos ajudaram nisso. E depois de mais de 20 dias, a gente sai com ela do hospital. E quando a gente sai com ela, eu falei: Pai, obrigado, porque o Senhor é fiel e tem nos sustentado. Então é se ver, meu irmão. A fé já se vê com aquilo. Por isso que eu peço ao Senhor: Pai, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver, para que eu possa tomar posse espiritualmente daquilo que o Senhor tem para a minha vida, e para que eu possa seguir nessa direção que o Senhor tem me mostrado. Sei que o caminho não vai ser fácil, o caminho é longo, penoso, difícil, mas o Senhor disse que eu não estou só. Você precisa enxergar o quê? O que você precisa ver? Para crer, ver espiritualmente. Como ter uma vida de oração? Como ter uma vida de oração? Primeiro, meu irmão, vá para a simplicidade, vá para o básico. Talvez você pode estar assim: Franco, eu não sei orar. Muitas pessoas dizem: eu não sei orar. Mas você tem boca, você sabe conversar. Então fale com o Senhor na sua simplicidade. Chame Ele de Senhor, de Pai. Chame Ele de Rei. Chama de Papai, Paizinho. Chama Ele daquilo que você se sentir melhor. O Senhor tem muitos nomes.
E comece a falar. Comece a dizer aquilo que tem no seu coração. Conta o seu dia. Senhor, hoje o dia foi difícil. Eu tive tal dificuldade. Ou Senhor, hoje o dia foi bom. Entrou tanto, eu ganhei isso, eu recebi um abraço, ou foi... Comece contando. Comece falando o quão grande Ele é. Pai, eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Comece assim, na simplicidade. Como você estivesse conversando com um amigo. Por isso que muitas vezes a gente pede, olha, feche os olhos. Porque você não se distrai com o que está à sua volta. E fala com Ele. Falar o quê, meu irmão? Se você não sabe o que falar com o Senhor, você está muito longe dEle. Se você não sabe, você está muito longe dEle. Porque como você tem uma intimidade com alguém que você não sabe nem o que vai conversar com Ele. Quando nós estamos aqui muitas vezes no louvor e falamos, adore ao Senhor no seu lugar, diga palavras de adoração a Ele. Se você não sabe o que falar, isso é um sinal de que você precisa exercitar a sua oração. Porque não existe intimidade sem liberdade de falar aquilo que vem do peito. Não existe. Ah, eu não sei orar. Sabe. Muitas vezes você pode estar se comparando com outras pessoas. Talvez você não sabe orar como pastor. Talvez você não sabe orar como aquele irmão que treme a voz. Oh, poderoso Senhor, magnífico é, e coloca palavras difíceis. Talvez você não sabe orar falando em línguas. Talvez você não sabe orar usando palavras complicadas. Mas você sabe falar. Fala do seu jeito. A forma principal de começarmos uma conversa é agradecendo. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque mais uma vez a sua graça se renovou sobre a minha vida. E obrigado porque a sua misericórdia se renovou sobre a minha casa. Obrigado porque estamos bem e com saúde. Obrigado pela minha família. Sim. Ora, Pai, tem algumas coisas que têm me atrapalhado e eu queria compartilhar isso com o Senhor. Existe uma pesquisa que diz que a pessoa que tem um ritmo de oração, ela tem grandes chances de diminuir a ansiedade, diminuir a angústia e a depressão. Quando você tem o ritmo de oração. Por quê? Porque você está abrindo o coração e falando. Conversando com aquele que já te viu lá no seu futuro. O que mais podemos fazer para ter aí uma vida de oração perfeita? É o que? Perseverar. Ore com perseverança, dia após dia. Não é apenas quando nós chamamos culto de oração ou vamos subir no monte. É dia após dia. Dia após dia. Faça com que o Senhor seja presente na sua rotina. Muitas vezes, meu irmão, você pode estar orando, indo para o seu trabalho. Coloca uma música, vai orando e ali, no seu trajeto, vá conversando com o Senhor. No seu carro, na sua moto, na sua bicicleta, vá orando. E falando, Pai, mais um dia tem começado. Senhor, abençoa hoje a minha jornada de trabalho. Já abra as portas ali. Espante ou tire de mim todo o olho gordo, toda inveja, tudo que não vem provém. Me dê a autoridade para fazer aquilo que eu preciso. Me dê palavras certas para estar junto com os meus colegas. Eu quero ser luz, então me use naquele meio ali.
para que as pessoas possam te encontrar em mim. Ore. Ore com o Senhor no seu trajeto, na sua caminhada, na sua corrida, fazendo comida, mas persevere. Não deixe que a oração aconteça simplesmente no momento de dificuldade. Tenha esse ritmo. Ore com sinceridade, como nós já falamos. Abra o seu coração diante do Senhor e alinhe a vontade do Pai com aquilo que você deseja. Ore, perguntando ao Senhor se aquilo que você tanto almeja é aquilo que o Senhor tem para você. Uma oração alinhada. Senhor, eu preciso disso. É isso que o Senhor tem para mim? É uma oração alinhada. É uma oração totalmente conduzida. E através da oração, milagres acontecerão. Então eu não sei o que você tem buscado, mas eu sei que você vai encontrar orando, buscando, se aproximando. Se você tem estado fraco, ore, porque Ele te fortalece. Se você tem enfrentado perseguições, ore, porque Ele te protege. Se você anda perdido, ore, porque Ele te orienta. Se você não sabe o que fazer, ore, porque Ele te revela. Se você tem precisado de um milagre, ore, porque os céus entram em providência ao seu favor. Não existe vida cristã sem oração. Sem oração não faz sentido. Não faz sentido estarmos aqui. Sem oração não faz sentido fazer tudo aquilo que a gente vem feito. Não faz sentido. Porque é uma vida longe de Deus. E uma vida longe de Deus não faz sentido. Não faz sentido. O mundo prega isso. Viva a sua vida. Faça aquilo que você quer. Viva a sua liberdade. Escolha quem você quer ser. Enquanto o Senhor fala, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e venha após mim. Enquanto o Senhor pede para abrirmos mão, a deixar, a abandonar e seguir a Ele. Por isso que muitos desistem, porque não é fácil. O Evangelho é lindo de ser falado e pregado, difícil de ser vivido, mas sem Ele nada faz sentido. Seremos como sepulcros caiados, ou seja, teremos aquelas lápides maravilhosas, mas por dentro, podridão, mau cheiro, vazio.